vamos falar sobre o Diabo Veste Prada 2, mas também dar assim uma introdução de como é que foi o 1. Vamos falar sobre audiência, audiência como quem diz, digamos, público que foi ao cinema, público que assistiu através do streaming o 1. O 2 ainda irá, não sabemos ainda a data, mas também irá ser mais ou menos logo, 2 ou 3 meses após o seu início, mais ou menos. E irá provavelmente então para o streaming. Vamos falar sobre isso, vamos falar de quanto dinheirinho é que já lucraram o 2, mas também quanto é que já lucrou o 1. Vamos falar sobre tudo, a sinopse, vamos falar sobre a minha experiência, porque eu fui ver o filme, eu posso dizer que eu amei. Eu amei o filme, recomendo muito irem assistir o filme, irem ao cinema, prestigiar um filme que é incrível. Incrível mesmo. Mesmo, mesmo muito bom este filme. Não há palavras para descrever o como dentro o filme te mete e tu começas a perceber cada vez mais. Eu gosto muito de moda e aprecio muito a moda, as marcas de luxo e tudo mais. E para mim foi algo incrível porque não só fala disso, mas também reflete muito, faz-nos refletir muito, mas muito mesmo. E quando estava a chegar o final, eu disse: não pode já estar a acabar. Eu não acredito que já está a acabar. Porque estava a ser tão bom, tão bom, tão bom e já estava a acabar. Percebem? É aquele sentimento de não, 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 eu quero que continue. Eu quero que mesmo continue. E não aconteceu. Mas eu adorei. E eu posso dizer assim as partes que eu mais adorei, porque realmente faz-nos refletir. Há ali a parte onde, não me perguntem o nome dos personagens que eu não me recordo, mas é a que, digamos que dirige a Dior, já me lembro como é que ela se chama, essa personagem, como é que se chama, mas digamos que a Anna Hathaway, que é a Andy, não é? Se não me engano, a Andy com essa personagem tentam salvar a Runway, tentando com que o tal namorado, ou acho que era namorado, dessa tal representante da Dior, compre a Runway. E, digamos que ela quer comprar, ela quer que ele compre para ela subir ao poder. Para tirar a Meryl Streep, que é a Miranda Priestley, ou Presley, como vocês quiserem dizer, do poder. Mas aquilo que ela diz à Ana e aquilo que ela. À Andy, perdão. Eu estou a dizer o nome do personagem e o nome da atriz. Esqueçam, mas vocês percebem. Que é para ajudar a empresa e para que continue tudo igual e que melhore cada vez mais. Mas não, aquilo que ela quer realmente é ficar com a empresa e estar ela como representante. Essa foi uma parte que mexeu muito porque fala muito sobre o poder, a sede de poder, a ambição. Fala muito sobre isso, uma ambição desmedida, mas que no final ela repensa nas atitudes que tomou. Diz lá uma coisa que eu fiquei sem o meu. Já não sei como é que ela disse, sem o meu cartão de crédito, que era o namorado, que era ele que lhe dava cartões e tudo mais. Mas já não me lembro se foi essa expressão que ela usou, se foi outra. Mas vocês têm que assistir, que vocês irão amar. E, hum, depois tentou, recuou ao passado e ela disse que ele ligou e que ela disse que era engano, mas não era porque ela queria ser amiga dela já há 20 anos atrás, ela queria ser amiga da Andy, mas pronto. E, pronto, eu gostei muito dessa parte, gostei muito de ver no final a Marilyn Streep e a Andy. Era Andy, o personagem. Eu tenho aqui Andy, mas eu não. Eu estou a dizer Emily. Emily, eu acho que é a da Dior, né? Foi que eu agora estou. Se eu estiver a dizer mal, eu estou a falar de Andy. Quando eu digo Andy, é na Hathaway. Acho que é assim o apelido dela. Prontos. E elas as duas no carro e a conversar. E digamos que a Miranda Presley, ou Presley, como vocês quiserem dizer, eu não sei. É tudo inglês e eu não sei falar inglês. Digamos que ela diz de que sabe que
que a Andy fez assim, umas páginas para escrever um livro a falar mal sobre a Miranda Presley. E ela diz que faz bem em escrever, faz bem em aceitar os 350 mil dólares, porque também é uma forma de ficarem a conhecer e a ficarem a saber aquilo que têm que abdicar no mundo da moda. E principalmente as pessoas que ocupam altos cargos, as pessoas que constroem uma carreira muito sólida no meio da moda, aquilo, e não só, no mundo empresarial, aquilo que têm que abdicar. E eu gostei muito disso, dessa interação das duas no carro. Foi que isso é no final, para quem não viu o filme, é mesmo no final do filme que isso acontece. E é incrível, a sério, eu recomendo mesmo toda a gente a ir ver. Mas eu também recomendo muito vocês clicarem um like, se inscreverem aqui no canal. Muito obrigado já pelos 400 inscritos, rumo agora aos 500 inscritos. Comentem quem é que vocês já foram assistir o filme, gostaram de 0 a 10, que nota que vocês dão ao filme Diabo Veste Prada 2. Quero muito, muito, muito saber a vossa opinião. Falem aquilo que vocês mais gostaram, quais foram os momentos que vocês mais gostaram. Eu amo o sarcasmo, a ironia, o fingimento de esquecimento que a Miranda finge ter, não é? Ela diz que não conhece a Andy nem a outra, a da Dior, mas que elas faziam parte já de um grupo, que já me esqueci também como é que se chamavam. Esquece, eu tenho uma má memória e eu no cinema não podia estar lá a ver o filme e a escrever, né? Então, prontos. Mas eu adorei, eu adoro a Miranda. É muito, a personagem é muito, muito boa. É sarcástica, é irónica, finge muito bem, mas tem sempre algo ali na manga. Mas ao mesmo tempo também é emocional e também mostra a sua realidade, a sua força, a sua vontade de ser a melhor, porque vive num mundo e numa empresa e num sistema que a qualquer momento ela pode deixar de trabalhar naquele setor, naquele topo, naquele lugar onde ela está. E que é cada vez mais difícil, porque basta um errozinho que não consegue uma promoção, que não consegue subir na hierarquia. E isso fala muito sobre isso, sobre o mundo empresarial. Não só fala sobre a moda, mas também fala sobre a ambição, fala sobre o mundo empresarial em si, como é difícil, como temos que abdicar de muitas coisas, hum, como é difícil também a relação entre os personagens e o entender que se calhar aquela pessoa merece mais, mas eu não tinha percebido que aquela pessoa queria mais, porque é isso que a Miranda, ali quase no final, ali no desfile, onde vai a Lady Gaga cantar, foi icónico. A Lady Gaga ali a cantar no desfile, onde vai ela, mas quem faz o discurso não pode ser a Miranda, e ela então hum, pensa em quem é que poderia substituí-la, e a Anna Hathaway, que é a personagem Andy, diz-lhe que devia ser o coisa que eu já não me lembro também do nome dele, mas ok. E ele pronto, ele não queria muito, mas ele aceitou. E eu estou aqui à procura agora do nome dos personagens. Esperem aí. Ora, e já vos digo quem é ele. E então ela diz-lhe a ele para ele a substituir o Nigel, que é o diretor de arte da revista. Prontos. E ela diz-lhe a ele para substituí-la, e que porque ele não queria, ou seja, ele nunca lhe pediu nada, ele nunca lambeu botas, como nós dizemos aqui, nunca foi um lambe-botas, nunca tentou sobressair, nem nunca tentou esmagar alguém ou tirar alguém para sobressair, para se levantar, para chegar a um outro nível, nunca pediu algo, e então ela nunca pensou que ele queria mais. E quando ela percebeu isso, ela deu-lhe valor. E acho que é isso também que quer simbolizar o filme.
é dar valor às pessoas que trabalham connosco, às pessoas que não nos pedem nada, mas que também querem ganhar mais, querem subir na carreira, que querem ter algum projeto que lhes anime, querem fazer coisas que gostam. E, e isso fala muito também no filme, e isso é muito, muito importante. São vários detalhes, várias coisas que formam esta parte 2 do Diabo Veste Prada e que é incrível. Eu quero mesmo saber a vossa opinião nos comentários e vamos falar em seguida sobre o orçamento, sobre o faturamento que foi tido no primeiro e já no segundo, nem uma semana passou que já foi transmitido o filme nos cinemas e já temos aqui alguns dados de quanto é que já foi faturado em que 3 dias, 4 3 4 dias, já é um bom faturamento. Vamos já falar sobre. Vamos falar também sobre quantas pessoas é que viram o primeiro, quantas pessoas é que já viram o segundo. Eu, a sério, fui ao cinema em Portugal, que eu sou português, e ontem, quer dizer, vi ontem, ou seja, no sábado, quer dizer, estou a fazer este vídeo no domingo, fui na sexta, que na sexta foi feriado, dia do trabalhador em Portugal, e na sexta-feira fui comprar os bilhetes porque tinha medo que não desse no sábado para comprar, e ainda bem que eu comprei porque já estava com 80% no dia que eu fui, que foi sábado, já estava com 80% da sala cheia. Na sexta-feira já estava com 90, a outra sessão estava já com 80 e poucos por cento de lotação e por aí ia. E também ali eu reparei que o único concorrente forte e que estava também muito bem posicionado era o filme do Michael. O filme do Michael, eu tenho a certeza que eles quiseram estrear uma semana antes com medo de ser ofuscado pelo filme Diabo Veste Prada 2. Ah, mas os dois são muito bons. Ah, mas o Michael também é muito conhecido. O Diabo Veste Prada também é muito conhecido. Sim, mas o que acontece? As pessoas já vinham, porque também começou a ficar viral nas redes sociais e tudo mais, os vídeos sobre os bastidores do Diabo Veste Prada e a comoção, as pessoas a querer sempre, a querer ir ver o Diabo Veste Prada 2, poderia ofuscar o ir ao cinema das pessoas para ver o filme do Michael. Há público para todos, é óbvio, mas é assim, por exemplo, foi caro aquilo que eu paguei, apesar de 3 bilhetes, um foi de graça, porque é assim o nosso plano de nós, e então deu para ir um de graça e dois pagaram, mas foi 16 euros. 16 euros. É o mesmo valor de uma ida a comer fora de duas pessoas. Certo? Então, é assim. Não é um valor muito caro. Mas estamos a ver, se vamos ver dois filmes, são 24 euros. Digamos que o mundo atual, digamos que não está muito para esses gastos extraordinários. Porque, é assim, nós sabemos que os filmes, mais cedo ou mais tarde, vão para as plataformas de streaming, que é mais barato por mês e dá para ver muitos, quantas vezes quiseres, quando quiseres, seja série, seja filme, seja o que for, vês por um preço muito menor, certo? Então, realmente é algo que vem abalando o cinema mundial, o streaming, mas eu não deixei de ir ver. E gostaria muito de ir ver também o filme do Michael porque acho muito interessante e espero poder ir ver. Mas, enquanto não vou, falarei sobre o filme Diabo Veste Prada 2. E eu amei. A minha nota foi 10 de 10. Sinceramente, eu adorei. E, como eu digo-vos sempre, tenho aqui o meu roteirozinho porque vamos falar então sobre a parte 1 e agora a parte 2 após 20 anos. Pois é. Eu quero mesmo saber a vossa opinião. Digam aí nos comentários. Cliquem no like, isso ajuda muito, 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 muito aqui o canal. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal. Tanto o Bisbilhotando, que é um programa de fofoca incrível.
mas também, como vocês estão a ver, onde vocês podem dar a vossa opinião com total liberdade, sem nenhuma censura, sem nada. Por isso, comentem aquilo que vocês quiserem, que eu vou ler todos e vou responder a todos. E sigam nas redes sociais, @HLDG Entretenimento e também HLDG News. Notícias e fofocas 24 horas de todo o mundo. Assistam também, vamos falar sobre música. É um programa de react a vários cantores, a várias cantoras, a várias músicas. E onde vocês também podem pedir a vossa música que vocês amam ou alguma música nova de algum artista que queiram que eu reaja e digam lá no programa que eu irei fazer, tá? Assistam lá, são mais de 130 vídeos só de vamos falar sobre música, por isso assistam que vocês irão adorar. E vamos então falar sobre a primeira sinopse da parte 1 do Diabo à Esperada 1 e vamos falar sobre o faturamento. Vamos lá. Andy Sanchez. Vamos ignorar, que eu não sei falar inglês, ok? Uma jovem jornalista consegue um emprego como assistente de Miranda Presley, a poderosa editora de uma revista de moda. Apesar de não gostar daquele mundo, Andy entra num ambiente extremamente exigente, competitivo e tóxico, onde o sucesso tem um preço pessoal muito alto. Vamos falar sobre orçamento. O orçamento para este filme, a primeira parte, ou seja, o Diabo à Esperada 1, foi de cerca de 35 milhões de dólares, 35 milhões de dólares e um faturamento mundial de 326 milhões, 500 e tantos mil, prontos, de dólares, ok? Resultado, lucro enorme, mais de 9 vezes o investimento, ok? Foi um investimento de 35 para um lucro de 326 milhões, 5, ou seja, 500 e tantos mil, ok? Quantas pessoas é que viram o 1? Atenção, estamos a falar do 1. O preço médio daquela época do bilhete global era cerca de 7 dólares. Foram cerca de 300. Foram cerca de. Calma, perdão. De 46 a 50 milhões de telespectadores no cinema. Mas foram cerca de. Ok, já percebi. Agora eu percebi. Estava aqui uma conta, mas ok. 46 a 50 milhões de telespectadores no cinema. E com a televisão mais o streaming ao longo dos anos, ao longo destes 20 anos, é uma estimativa de cerca de 120 milhões de pessoas. Juntando de 46 a 50 milhões, vamos pôr de 50 milhões, quase 200 milhões de pessoas assistiram o 1. Quase 200 milhões de pessoas. Pois é. Ou seja, é quase a população toda do Brasil. Pois é, gente. Pois é, um bom público. Muito, muito alto. E vamos então falar sobre a opinião do público. O filme tornou-se um next celebrity, ou seja, aquele filme é icónico. Ou seja, é um daqueles filmes que toda a gente se lembra. Toda a gente recorda a Miranda Presley, recorda essa vilã, digamos assim, essa pessoa que trata mal os funcionários. Mas prontos. Depois vem a forte popularidade entre as mulheres e os fãs da moda. Mas também um público masculino, porque eu sou homem e amei. A performance de Meryl Streep foi amplamente elogiada. Nomeações a Oscars e Globos de Ouro. Também foi algo que apoiou o filme. E assim uma conclusão, sucesso crítico, sucesso comercial e um impacto cultural extremo. Este filme, o primeiro, impactou estrondosamente o mundo da moda, ainda para mais fazendo publicidade grátis a uma marca, a Prada.
fora as marcas que eram mencionadas ao longo do filme. Mas a marca que estava em destaque sempre é a Prada, porque o diabo veste Prada. O filme chama-se assim. E é uma publicidade grátis que nada diz com a marca, não quer dizer que o diabo vai usar Prada, mas digamos que o filme chama-se assim. Prontos. E eu gosto muito. Prontos. Em inglês, vocês sabem como é que se chama, não, eu vou tentar dizer. The Devil Wears Prada 2. Prontos. Vamos então falar sobre a sinopse do 2. Anos depois, 20 anos depois, Miranda enfrenta a queda das revistas tradicionais e precisa lidar com Emily, que é a da Dior. Prontos. Agora poderosa, executiva de luxo que controla os investimentos publicitários. O filme mostra a luta pelo poder no mundo da moda em transformação. Total transformação. O orçamento e faturamento até o dia 3 de maio, que é o dia de hoje, 3 de maio de 2026, o orçamento foi de cerca de 100 milhões de dólares, ou seja, 65 milhões a mais do que o primeiro, certo? Ou seja, são 100 milhões de dólares, muito dinheiro, e já superou. Já são um faturamento atual, passaram o quê? 4, 5 dias, e já tem um faturamento de 115 milhões de dólares. 115 milhões de dólares. Tá? Eu repeti mesmo para reforçar que já estão ali no verde, já estão ali no lucro com 15 milhões de dólares. Prontos. Claro que também houve a publicidade, houve ali mais gastos, mas provavelmente, mas assim, no geral, já é um bom dinheiro, né? Prontos. Estaria muito forte, abertura global de cerca de 180 milhões em projeção inicial de pessoas, ou seja, 180 milhões de pessoas ficaram impactadas e querem ir ver o filme. Mas prontos. Quantas pessoas é que já viram o filme? Vocês perguntam-se. Eu tenho aqui um dado assim global. Foi cerca de... O preço do bilhete médio global, atenção, fazendo uma média global, eu como digo, eu paguei pelos 3, paguei 2, um foi de graça, paguei 14 euros, ou seja, os dois foram 8 euros cada um, mas a média global está de 10 dólares. Ou seja, juntando a média de todos os países, é de 10 dólares. Aqui em Portugal foi 8 euros que eu paguei. Eu quero saber a vossa opinião. Para mim, eu acho caro. Eu acho que antigamente era 7 euros e eu já achava algo... Não, eu disse 14 euros. Não, foi 16 euros. Desculpem, eu estou a confundir já as contas. Foram 8 euros que eu paguei dos dois. Ou seja, foram 16 euros. Quase 20 euros. Eu não sei, eu devo ter dito acho que 14 no total, mas não é. Esqueçam, eu engano nas contas. Ou seja, 16 euros. Antigamente já era 7, ou seja, total 14. 2 euros a mais que subiu, ou seja, 1 euro a mais por pessoa, não é? Mas está cada vez mais caro. Cada vez mais caro. E não acho bem, sendo que o cinema está a cair, as pessoas estão cada vez menos a ir ao cinema, e se estivermos a aumentar cada vez mais o valor para ir ao cinema, não acho um bom investimento, não acho que as pessoas vão querer mais ir porque estão a aumentar os preços. Sendo que está a perder público, e então imaginem, eu tenho uma empresa, estou a perder público e vou aumentar o preço das minhas coisas. O público que eu continuo ainda a ter vai deixar de ir, certo? Porque uma hora ou outra vai para o streaming. Foi o que aconteceu com a parte 1 e que provavelmente irá acontecer com a parte 2. Há muita gente que não vai ao cinema porque está à espera que saia no streaming.
Eu sei perfeitamente. Temos esse exemplo global. Foram o dobro de pessoas que não foi ao cinema assistir a parte um viram no streaming. Ou seja, foram mais de 100 milhões de pessoas que viram no streaming a parte um, enquanto apenas 50 milhões é que foram ver pessoalmente no cinema. Mas muita gente que viu não estava viva ainda. Sim, ok. Ainda bem que existe disponível no streaming para as pessoas que não foram nessa época. Mas muita gente estava viva e não foi ver porque depois também acabou por sair no streaming. Mas nessa época não existia. Agora existe. As pessoas puderam ver agora. Aconteceu. Prontos, vamos falar sobre o quê? Prontos, uma média, assim, de público que já foi ao cinema, entre 11 a 12 milhões de telespectadores nos primeiros dias em todo o mundo. A projeção mais realista até ao final do filme é de cerca de 300 a 500 milhões de dólares em faturamento total, ou seja, um investimento mesmo muito alto, e cerca também de 30 a 50 milhões de telespectadores a irem. Telespectadores não, de espectadores a irem ao cinema assistir ao filme, e houve também uma estimativa de mais de 100 milhões de pessoas a irem ver no streaming pós o filme terminar nos cinemas. Vamos assim à opinião global do público. A crítica aponta como 77% positivo, ou seja, de 0 a 100, pontuaram com uma média de 77%. O público aumenta, claro, como é óbvio, com uma média do público assim de ser de 85%, nível de terem gostado do filme. Eu, como disse, eu faço parte dos que apoiam totalmente e que a nota é 10 de 10. É 100%. É total. Eu amei o filme. Eu quero mesmo saber a vossa opinião através dos comentários. Digam-me aí nos comentários. Através daqui do YouTube. Digam nas redes sociais. Vão lá. Galeguei Entretenimento e vão lá e apoiem. Cliquem no like da publicação de publicidade ao programa. Estamos a falar agora sobre o Diabo Vesperada. Vão lá, cliquem no like, comentem muito. Vocês podem comentar tudo, a sério, nem que seja um emoji, comentem. E pronto. E vamos então falar aqui sobre um comentário assim geral. Foi que não supera o original, mas é divertido e nostálgico. Pronto, vou repetir. Não supera o original, mas é divertido. Desculpem. Não supera o original, mas é divertido e nostálgico. Prontos. É assim. Eu acho que é uma continuação. Então não tem por que superar o primeiro. Porque não é um remake. Não é o fazer de novo o primeiro. Então não tem como superar o original. Sendo que não é um filme para superar o original. Ok? Nem nunca superaria. É um filme que é uma continuação. É uma continuação do primeiro. Estamos no segundo. Esperemos que venha um terceiro. Porque eu acho que deixaram ali uma ponta solta para um terceiro. Não sei porquê, mas eu acho que deixaram ali umas coisinhas para um 3. Vir aí. Não sei. Quem sabe, não é? Quem sabe? Comparação assim direta. Orçamento do filme 1, 35 milhões. Filme 2, ou seja, Diabo Vesperada 2, 100 milhões. Faturamento 326 milhões. O filme Diabo Vesperada 2 tem 115 milhões de dólares. Atualmente passaram-se 3 a 4 dias, 4 a 5 dias do lançamento do filme a nível global. E já está com 115 milhões. Ou seja, cerca de metade, quase metade, do que deu o primeiro. Um bom dinheiro. Público no cinema.
Em média, o primeiro deu 50 milhões de pessoas, fora os que, mais 100 milhões que viram no streaming, que nós já falámos disso, e também na televisão. Depois, o Diabo à Esperada 2 já está com cerca de 12 milhões de pessoas até agora. Atenção, ainda vem mais. Impacto muito alto do primeiro. O filme Diabo à Esperada 2 ainda está em crescimento, pois ainda agora começou. A opinião do primeiro foi excelente, do segundo ainda está em análise, mas até agora é opinião nível boa. Ou seja, o primeiro foi excelente, ou seja, seria nível 5, e o Diabo à Esperada 2 seria nível 4. É assim, eu acho que as pessoas não deviam de comparar um com o outro, porque lá está, é o que eu digo, é uma continuação, não é um remake, não é? Mas eu quero saber a vossa opinião. Gostaram do Diabo à Esperada 2? O que é que vocês acharam? Quanto é que vocês pagaram já agora? Em que país é que vocês me estão a ver? Em que país é que vocês foram ver? Em que cidade? Aquilo que vocês quiserem comentar, comentem, gostaram, não gostaram? Qual momento é que vocês acharam assim icónico? Qual momento é que vocês acharam que era mais para refletir e que vocês tiveram uma outra perspectiva dessa reflexão das que eu disse ou de outras? Qual momento é que vocês amaram? Digam aí nos comentários tudo aquilo que vocês quiserem e eu quero muito, muito saber a vossa opinião. Quero também que vocês digam, ainda não fui ver, mas eu vou ver e quando for ver eu vou aqui comentar no vídeo. E eu, ok. Ok? Comentem qualquer coisa e eu vou amar responder-vos e quero que vocês cliquem no like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para não perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal. Sigam nas redes sociais, assistam os outros vídeos aqui do canal e vemos por aí. Vêm aí novidades novas, por isso vocês não podem mesmo perder nada. Vem aí muita coisa nova. Vem aí provavelmente a estreia novamente do meu... A estreia, como quem diz, a volta do meu podcast, do Pod GLQ. Então, estou ansioso. Vem aí outras novidades também muito grandes, por isso não posso ainda contar, mas fiquem atentos para o que vem aí. E vamos por aí. Até à próxima. Tchau, tchau.